Nós estamos com esse tema, irmãos, que é a base de tudo aquilo que a igreja tem sido no mundo. E se ela não tem sido melhor, é porque esse tema foi relegado ao esquecimento durante um certo período. Por isso, nessa manhã eu quero de fato, brevemente, hoje eu vou usar o instrumento tecnológico para a gente então gravar melhor algumas coisas e entender biblicamente o significado de tudo aquilo que foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o tema para essa manhã é o que é decisivo para nós na vida e missão de Jesus. Há coisas que são decisivas para a nossa vida, no geral, e a gente preste atenção a elas, procure estar ligado a elas, porque são coisas decisivas na nossa vida. Quando essas coisas decisivas são atingidas por nós, o sentido da nossa vida, ele se ilumina. O sentido da nossa vida se expressa na nossa alegria em ser e fazer tudo aquilo que nós queremos fazer. Então, o que é decisivo para nós na vida e missão de Jesus? E dizemos que é, em primeiro lugar, o fato de Cristo ter morrido na cruz por nos amar, sendo nós ainda pecadores. Em primeiro lugar é isso. O primeiro lado da moeda é esse. O fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É muito fácil você se sacrificar por alguém que é bom, por crianças que não têm pecado. Em dado momento de sua vida é necessário, você sacrifica. Mas Cristo se sacrificou ali na cruz, sendo nós ainda pecadores, rompidos com Deus, alienados de Deus e escravos de uma realidade que a gente às vezes não conhece sua amplitude, chamada pecado, a hamartia, a separação que nós fizemos na nossa relação com Deus, perdendo a intimidade e a vinculação com Ele. Então esse é um lado da moeda. O fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, por nos amar, sendo nós ainda pecadores. Mas o outro lado da moeda é o quê? É a sua posterior ressurreição dos mortos. E aí, irmãos, eu volto a insistir. Não percamos de vista isso. Tudo aquilo que o Novo Testamento documenta, de Mateus a Apocalipse, é em função da ressurreição de Jesus Cristo. Então, irmãos, a ressurreição de Cristo é a doutrina central da teologia cristã. A ressurreição de Cristo é a doutrina central da teologia cristã. É o coração da teologia cristã. Nós temos esse órgão vital que é o coração. Se ele entra em colapso, a única alternativa é um transplante. Os homens não conseguiram ainda chegar ao primor da tecnologia de construir de fato um coração artificial para substituir um coração humano no transplante. Pode ser que aconteça isso, mas será um outro coração. Então, o coração da teologia cristã é a ressurreição de Jesus Cristo. É também o fato principal na defesa dos ensinos de Jesus. Jesus foi um mestre inigualável, incomparável. Não há um livro sério escrito sobre educação que você não encontra a pessoa falando sobre esse Rabi da Galileia, que ensinou como ninguém, e foi o maior de todos os mestres. Eu já mencionei aqui que há 4 palavras no Novo Testamento para descrever Jesus como mestre. Então isso, irmãos, que estamos dizendo a vocês nesta manhã, era a verdade fundamental para a igreja primitiva. Os cristãos que começaram a sua caminhada ali na igreja de Jerusalém, e todas aquelas outras igrejas da Galácia, de Éfeso,
de Tessalônica, de Colossos, de Filipos, as igrejas da Ásia Menor, todas elas, para a igreja primitiva, é uma verdade fundamental. A ressurreição de Jesus Cristo como o ponto central do cristianismo. Por isso, se foi para a igreja primitiva, precisa ser para nós hoje também. Lembre-se, quando você está vivendo uma agonia muito grande, e de repente você aparentemente se percebe só, como uma ilha cercada de problemas por todos os lados, lembre-se, você não está só. Você não está só. O cristão por excelência é aquela pessoa que está liberta da grande solidão existencial. Não está só. Por quê? Exatamente pela palavra de Cristo, a promessa de Cristo, do Cristo ressuscitado. Eu estou com vocês todos os dias. E a gente já aprendeu que essa palavra todo, a palavra panta na língua grega, ou passa, dependendo do caso da declinação da língua grega, é uma palavra absoluta. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu pensei que estava, não estava. Há pouco eu conversava com Lívia sobre essa vitória jurídica que ela teve, e ela dizendo que aconteceu no tempo certo, pastor. Porque se acontecesse antes, eu não estaria preparada para enfrentar o desafio de voltar ali. Eu tinha perdido meu pai há algum tempo, muito próximo da situação, e toda aquela situação foi vivida também, foi desgastante. E Deus agiu do jeito dele. O Senhor Jesus agiu do jeito dele. E no tempo oportuno, isso veio. E veio de uma forma que você não imagina. Por isso que ela está com a boca escancarada, cheia de dentes. Veio de uma forma que só Jesus Cristo agindo, para reparar a injustiça e dando mais e mais e mais e mais. Que bom que a gente teve participação nisso também, né? A gente nossa da área do direito, ajudando, né, Neto? Neto, Eliane, graças a Deus, está muito feliz com isso. Eu estou com vocês, todos os dias. Você nunca está sozinho. Eu estou com vocês. Às vezes a gente vive uma experiência difícil, dá a impressão, a nossa reação é que estamos sós, é como discípulos. Estavam no barco, Cristo dormindo, e eles pensavam que estavam sozinhos, lembraram que ele estava no barco. Ele veio e acalmou os elementos da natureza. Cadê a fé de vocês? Homem de fé tão pequenino. Eu estava no barco, eu estou no barco. E a gente canta aquele corinho assim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e vem o quê? Temporal, vem o temporal, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. São os desafios que somos chamados a exercitar essa convivência com Jesus no barco, na nossa experiência existencial. O testemunho do Novo Testamento, meus irmãos, é de que a ressurreição de Jesus é o ponto básico da teologia cristã e da apologética cristã. O que é a teologia cristã? São as doutrinas cristãs que nós estudamos. Doutrina da graça, do pecado, da salvação, da reconciliação, da regeneração, a doutrina da escatologia, todas essas doutrinas. E a apologética cristã é o quê? É a defesa da fé cristã. Quando eu recomendei que vocês lessem aquele livro, Em Guarda, aquele livro é um livro de apologética, onde o teólogo que está escrevendo faz a defesa da fé cristã diante das agressões que são feitas pelos ateístas contemporâneos. Agora preste atenção nisso que eu vou dizer para vocês, que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a primeira carta, que eu disse que deveria ser um capítulo do ano da vida de vocês. Não vou perguntar aqui quantos têm lido regularmente 1 Coríntios 15. Mas em 1 Coríntios 15, meus irmãos, é uma coisa muito interessante que a gente vai
não ressuscitou literalmente dos mortos, algumas coisas profundamente negativas nos aconteceriam. Se Cristo não ressuscitou literalmente dos mortos, vejam bem, em primeiro lugar, toda a fé cristã seria errônea. Está lá no verso 14. Em segundo lugar, toda a fé cristã seria ineficaz, não teria eficácia nenhuma. Toda a pregação não teria valor. Eu disse, é vã a nossa pregação. O testemunho cristão seria falso. O verso 15. Nenhum pecado seria perdoado, nós seríamos pessoas massacradas pela culpa a vida inteira. Os cristãos pereceriam sem nenhuma esperança. Nenhuma esperança. E os cristãos seriam os mais infelizes de todos os mortais. Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, e nós não vamos ressuscitar também, nós somos os mais miseráveis dos mortais. Tudo isso está no capítulo 15 de 1 Coríntios. E se fosse assim, então, se as coisas acontecessem desse jeito, qual seria a nossa filosofia de vida? Seria o hedonismo. A filosofia de Epicuro, que é predominante na cultura atual. Essa cultura nossa agora, onde tudo é permitido, tudo é válido, tudo é relativo. Paulo diz lá, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem sentido aqui. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria o caos definitivo na nossa vida. Eu quero terminar mencionando o episódio de Paulo, registrado lá no livro de Atos, capítulo 23. Paulo havia sido preso e estava sendo julgado pelo Supremo Tribunal, que era o Sinédrio, composto de saduceus e fariseus. Os fariseus criam na ressurreição, criam nos anjos, e os saduceus não criam nem na ressurreição nem nos anjos. E Paulo estava sendo julgado no Supremo Tribunal, dividido entre fariseus e saduceus. E quando Paulo percebe chegar o momento mais crucial daquele julgamento, ele ergue a voz e diz assim, de forma espetacular, inteligente, brilhante, estratégica. Ele diz assim, irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus, e eu estou sendo julgado pela esperança da ressurreição dos mortos. Quando ele disse isso, irmãos, aí eles pararam. E de repente começou uma confusão, porque os fariseus disseram, mas nós estamos vendo mal nenhum nesse homem, que é um dos nossos, fariseu. Eu não estou vendo, ele não merece ser condenado, mas os saduceus não se conformaram. Então, quando eles viram a agressividade dos fariseus, levaram Paulo para a fortaleza, para que ele ficasse protegido. E logo depois, o resultado disso é que em Atos 23, 11, o texto diz assim, irmãos, na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe disse, coragem, pois do modo como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também você faça isso em Roma. Vocês sabem o restante da história, como a gente sabe, porque havia ainda uns 40 homens que não ficaram satisfeitos e tramaram tirar Paulo para matá-lo. E um sobrinho de Paulo percebe a trama e leva a trama ao comandante Cláudio Lísias. E Cláudio Lísias então monta um esquema para proteger Paulo, que vai ser levado até Cesareia, onde ele teria encontro então com Félix, o governador. Ele monta um esquema de proteção, não tinha quem pudesse entrar ali. Soldados a pé, soldados a cavalo, monta uma estrutura. E Paulo é levado
para dar testemunho também em Cesareia, dar testemunho também em Roma, da ressurreição de Jesus Cristo. Porque tudo aconteceu em função de Paulo, Silas, Silvano e Timóteo estarem anunciando às pessoas que Jesus Cristo havia ressuscitado, que Ele próprio era fruto do encontro com o Senhor ressuscitado na estrada para Damasco, e que todos aqueles discípulos que antes eram homens atemorizados, acovardados, agora tinham uma coragem indômita, uma bravura indômita para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque não tinham mais medo da morte. Porque por causa da ressurreição de Cristo, que é o primogênito dos irmãos, como diz o apóstolo Paulo, é que nós temos consciência também de que nós ressuscitaremos um dia. Por isso, irmãos, o ponto central da nossa fé, o miolo da nossa fé, o coração da nossa fé é a ressurreição de Cristo. E nós precisamos estar conscientes disso em cada problema que estivermos vivendo e em cada vitória que estivermos alcançando, sabendo que Ele não nos abandona, Ele está conosco, Ele é a nossa força, é o nosso bordão, como diz o hino. Meu pai cantava um hino, como somente que era: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Nós precisamos cantar isso. Jesus é tudo para nós. É o Senhor da vida e da história. É aquele que está presente em nós e entre nós, dizendo: não tenha medo, siga em frente, eu estou com